No Justiça para Todos de hoje, vamos conversar com o juiz federal Alexandre Vidigal. Juiz federal há 27 anos, mestre e doutor em Direito pela Universidade Carlos III de Madrid, na Espanha. Nós vamos conversar sobre a Lei 12.846 de 2013, conhecida como a Lei Anticorrupção. O doutor Alexandre Vidigal é especialista no assunto. Fique com a gente. O Justiça para Todos está no ar. Doutor Alexandre, muito obrigada pela presença. Obrigado a você, Dani, pelo convite. Doutor, a Lei Anticorrupção entrou em vigor em 2014, foi sancionada em 2013, passou a valer em 2014. Na opinião do senhor, chegou de forma tardia no país e quais as vantagens que ela traz? Na realidade, essa lei ela representa um importantíssimo avanço no nosso ordenamento jurídico, nesse esforço incansável de enfrentamento a essas situações de desvios na relação público-privada. Ela se soma a outras iniciativas de igual modo muito importantes, como a Lei das Organizações Criminosas, muito recente, a Lei 12.846, a Lei de enfrentamento às organizações criminosas, a Lei 12.850. Ela não completa esse empenho, essa necessidade, evidentemente, de enfrentamento por completo a todas essas situações desviantes na relação público-privada. Mas ela complementa de modo bastante considerável e preenche um vazio, preenche um vácuo muito importante, que é trazer a responsabilidade, tirar da zona de conforto as pessoas jurídicas. Pois é, responsabilidade, né? Esse é o ponto-chave. A lei, ela pune no âmbito civil e também administrativo todas as empresas que, de alguma forma, causam prejuízo à administração pública. O que é essa responsabilidade objetiva? A responsabilidade objetiva é aquela que, para você sancionar um agente desviante, você não precisa perguntar, questionar a sua culpabilidade. Se ela agiu com dolo, se ela agiu com culpa, basta a identificação do fato, no caso do fato ilícito, do fato desviante na relação público-privada, para que isso seja suficiente à imposição das responsabilizações. É importante observar, Daiane, que a Lei 12.846, a Lei Anticorrupção, não é uma lei de responsabilidade criminal. É uma lei de responsabilidade civil e administrativa às empresas privadas. É aquela lei que busca atingir o CNPJ nas situações de desvios dessa relação com o Estado, com o poder público, qualquer que seja uma das situações elencadas no artigo 5º da lei e que identificam como sendo lesivas à administração pública, elas podem implicar na responsabilidade da empresa. E qual que é o órgão responsável por grande parte desses procedimentos? Instauração e julgamento dos processos administrativos? Eu vou fazer um brevíssimo panorama do que trata a lei. Ela trata de 6 responsabilizações da pessoa jurídica. 2 de natureza administrativa, que é a imposição de multa e que é a publicação extraordinária da condenação administrativa que a empresa teve. Então instaura-se um processo administrativo de responsabilização. Quem é responsável por essa instauração é a autoridade máxima de todo e qualquer órgão público. Quando há alguma deficiência nessa instauração pela autoridade máxima, seja do Poder Executivo, Judiciário ou Legislativo, por seus mais diversos órgãos, quando há omissão, inércia, então atrai-se uma competência concorrente da Controladoria Geral da União. Isso para essas 2 responsabilidades que eu falei inicialmente, mas a lei prevê também outras 4, e aí de natureza judicial, e que os titulares dessa responsabilização serão conjuntamente a Advocacia Pública e o Ministério Público. No âmbito federal, que é o que nós estamos mais habituados a tratar, que é da nossa competência, nós temos então a necessidade de atuação conjunta da AGU e do Ministério Público Federal. E quais são as sanções previstas na lei com relação
a este aspecto da responsabilidade civil, tem a possibilidade do perdimento de bens, a suspensão provisória da empresa, a dissolução compulsória da empresa e a proibição de, por um período de 5 anos, não contratar com o poder público para obtenção de empréstimos, de benefícios, subsídios. Ela fica numa situação de congelamento no que se refere a esses benefícios que o Estado poderia lhe dar. Acordo de leniência é uma expressão que o brasileiro começou a conhecer, principalmente por conta da Lava Jato. Que acordo é esse, doutor? E quais as vantagens que ele traz para o judiciário? O acordo de leniência, traduzindo para que o público possa entender de um modo mais fácil, é como se fosse uma colaboração compensatória. A empresa, digamos assim, flagrada, né? A empresa contra a qual se detecta uma situação de irregularidade na sua relação com a administração pública, e uma vez instaurado o procedimento para a sua responsabilização, seja administrativa, seja judicial, ela tem essa faculdade, né, de vir ao administrador, a autoridade responsável por aquela apuração, e sugerir, então, essa colaboração. Olha, eu proponho a vocês, né, dissecar, abrir todo o conhecimento, transferir todo o conhecimento que eu tenho da prática ilícita cometida e com isso vocês me dão alguns benefícios. Comparando, é como se fosse a colaboração premiada da lei das organizações criminosas. Essa empresa, se condenada, a lei diz que ela pode pagar até 20% do faturamento. Considerando com base nesse percentual, é uma punição, digamos assim, eficaz na opinião do senhor e que inibe? É bastante eficaz. Você utilizou até uma palavra muito importante, que inibe. Uma das principais razões dessa lei não é só o aspecto sancionatório, mas o direito sancionador, ele tem como um dos seus principais objetivos exatamente esse compromisso inibitório. É como que se você dissesse à empresa, ela que se encontrava antes da lei quase que numa zona de conforto, vendo de camarote aquela situação onde o agente público era punido, onde o seu empregado, o seu dirigente era punido e ela, empresa, pessoa jurídica, CNPJ, não suportava nenhuma sanção, então essa lei agora vem e diz, olha, você também será chamada à responsabilidade. E quando se fala em 20% do faturamento, nós estamos evidentemente considerando valores bastante elevados, até porque antes dessa previsão, antes dessa lei, as repercussões sancionatórias que a empresa suportava, a pessoa jurídica, o CNPJ, eram muito sutis, eram muito pequenas, quase que num ambiente de estímulo e de risco. Ou seja, eu permito a prática desviante ilícita porque a repercussão que eu vou ter disso, se eventualmente descoberta essa prática, será muito pequena. Então esse cenário muda. Além do que, a sanção não é só a multa dos 20%, é também a publicação da condenação que ela vai ter. É aquela situação na qual se coloca ao público em geral, né, se divulga ao público geral uma situação que atinge, que agride, ofende a reputação da empresa jurídica, da pessoa jurídica da empresa. Doutor Alexandre, Justiça para Todos vai para um rápido intervalo. Não saia daí. Voltamos a falar sobre a Lei 12.846 de 2013, conhecida como a Lei Anticorrupção. E o nosso entrevistado é o juiz federal Alexandre Vidigal. No primeiro bloco a gente falou sobre acordo de leniência. Eu queria que o senhor explicasse quais os requisitos para que ele seja feito. Os requisitos estão previstos na lei, se não me engano, no artigo 19, e lá está dito que a empresa tem que ser a primeira a procurar o poder público para poder fazer o acordo de leniência. Isso quando você tem uma situação delituosa
né, de desvios e que envolve mais de uma empresa, então somente a primeira é que tem essa oportunidade. Houve uma medida provisória, 703, recentemente, ela até tentou mudar esse componente, mas isso não foi adiante. A empresa tem que se comprometer a cessar a sua atuação de desvio, a sua conduta ilícita, e ela tem que também se comprometer a oferecer elementos que facilitem a investigação daquele ambiente, daquele cenário de relação desvirtuosa, de relação de práticas de ilícito. Esses são os requisitos exigidos da empresa. E essa empresa, ela tem a obrigação de fazer uma reparação integral? E ainda acrescento, isso é possível? Sim, sempre, a todo momento, um dos objetivos principais da lei é que haja essa reparação integral do prejuízo, do dano suportado pelo poder público, pela administração pública. É evidente que ela tem também, como eu disse inicialmente, que é uma colaboração compensatória ao se propor a fazer o acordo de leniência, né? Sendo aceito esse acordo, ela terá vantagens também, né? A lei prevê que ela pode ter, então, a redução de até 2/3 do valor da multa prevista, da multa calculada, né? Ela ficará desonerada também daquela publicação vexatória, a sua imagem, que atinge a sua reputação. Essa publicação não acontecerá, ela será uma empresa condenada, né? Mas não haverá condenação. E também um outro componente lá da responsabilidade civil, da sanção civil, que é a impossibilidade de contratar com o poder público para obter empréstimos, benefícios, subsídios, isso será afastado também. Então, é uma relação, né, de trocas. A empresa oferece, eu ajudo, eu contribuo em oferecer elementos a facilitar a apuração dos desvios, da responsabilidade. Em compensação, a administração me sugere, me permite esses benefícios de 3 ordens. Por conta do acordo de leniência, a multa pode ser alterada? Ela pode ser alterada. Até 2/3 ela pode ser reduzida. Doutor Alexandre, a lei anticorrupção também prevê que seja desenvolvido um programa na empresa, aquele compliance, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Então, o programa de compliance é aquilo que podemos traduzir como mecanismos de integridade, ou um programa de resgate de valores, né, comuns à sociedade. Quando a empresa ela se encontra numa situação de irregularidade com o poder público, e que isso pode ocasionar a responsabilização pela lei anticorrupção, o fato da empresa ter na sua estrutura um setor de integridade, isso diminui, atenua as sanções às quais ela se encontra passível de ser chamada à responsabilidade, passíveis de suportar. Além disso, quando ela faz o acordo de leniência, uma das cláusulas exigidas é que, se ela não tem esse setor de controle, de acompanhamento de integridade, ela obrigatoriamente deverá tê-lo. Eu gostaria de acrescentar, Daiane, com relação ao setor de integridade, de compliance, que muitas pessoas questionam qual a razão de uma estrutura dessa, se as empresas, principalmente as grandes corporações, elas têm na sua estrutura já os setores, por exemplo, como o departamento jurídico, setores de auditoria, contratam auditorias. Qual a diferença? Como entra, então, essa necessidade de ter um setor de compliance? Acontece que, seja um compromisso de um setor jurídico da empresa, seja de auditoria, o foco deles será sempre a própria empresa, a proteção da própria empresa. Já um setor de compliance, no qual se busca atuar com a integridade da empresa, o foco principal é a sociedade. É como se fosse um controle externo dentro da empresa. Toda a estrutura que a empresa já tem, jurídica, de auditoria, contábil, são controles internos, em seu próprio benefício. Os setores, né, criados na estrutura para o compliance, eles objetivam muito mais essa necessidade da empresa ter um compromisso ético com a sociedade, um compromisso de integridade com
à sociedade. Foram criados também cadastros nacionais, são cadastros que trazem os nomes das empresas idôneas suspensas e das empresas punidas. Qual que é a importância dessa lista? A importância é exatamente trabalhar naquilo que falávamos inicialmente, a reputação, né? Ninguém quer ter a sua imagem, o seu nome colocado de uma maneira negativa no contexto coletivo, inclusive para os investidores. As empresas dependem dos investimentos, né, inclusive externos, para poder ter como fonte de seu recurso, para poder crescerem. E quando você tem uma empresa submetida a um cadastro desse, a um cadastro de negativação, evidentemente ela se encontrará numa situação desfavorável para atrair esses interesses externos. O senhor acha que essa medida de fazer um cadastro inibe outras empresas a não praticarem atos lesivos à administração pública? Exatamente, é mais uma medida de transparência. Uma transparência onde você divulga que determinada pessoa jurídica não se portou bem, suporta uma condenação por ter agido, ter se comportado com práticas ilícitas com o poder público. Doutor Alexandre, a gente continua essa conversa no próximo bloco. O Justiça para Todos volta em instantes. Justiça para Todos volta a falar com o juiz federal Alexandre Vidigal sobre a Lei 12.846 de 2013, conhecida como a Lei Anticorrupção. Doutor Alexandre, essa lei, ela tem abrangência também no exterior? Também tem no exterior. Na realidade, Daiane, essa lei anticorrupção, ela surge muito mais como uma exigência internacional, em razão de tratados que o país assinou, né? E dessa preocupação que existe hoje nesse mundo globalizado, de você exigir um comportamento empresarial, já que as empresas hoje atuam no mundo todo, um comportamento empresarial íntegro em todos os países onde a empresa atua. Nós podemos considerar até que o que está por trás disso tudo, mais do que o apelo à honestidade, da cultura da honestidade, que isso já vem tarde, né? E que era improrrogável, inadiável, mas o que está por trás disso tudo também, a grande preocupação dos estados, dos países, é a questão concorrencial. Nos Estados Unidos e na Europa, há algum tempo, as empresas sediadas naqueles países, se elas contratassem uma empreiteira, por exemplo, uma fornecedora de equipamentos, né, equipamentos sofisticados, tecnológicos, se ela contratasse no Brasil, no passado, e essa contratação ela estivesse atrelada a algum ato de desvio dessa empresa com o poder público, ela lá no seu país, ela suportava essas consequências por esses ilícitos praticados, a pessoa jurídica. No país, não. E você veja que no momento que algumas empresas de um país suportam esse tipo de responsabilidade e outros países não punem suas empresas pela mesma prática ilícita, você cria um desequilíbrio nesse cenário da concorrência do fornecimento das contratações com o poder público. Então há algum aspecto também nessa lei no que tange, no que se refere a essa necessidade de romper esse desequilíbrio concorrencial. Então as empresas contratam, as empresas nacionais brasileiras, tanto com o poder público no país, com a União, estados e municípios, como contratam também no exterior. Uma empreiteira brasileira, a gente está cansado de ver exemplos, elas têm suas contratações, suas licitações vencidas no exterior. Em que condições houve esse ganho de uma concorrência lá fora? Foi em um cenário
em um contexto de absoluta lisura ou houve alguma situação de desvio que favoreceu a empresa vencedora? Então, detectado isso, a empresa nacional será também punida pela lei de responsabilidade, a lei anticorrupção, no Brasil. Será no exterior se aquele país tiver igual ordenamento, igual sistema. E será no Brasil pelo fato de ter se permitido essa empresa nacional agir de modo indevido no exterior. E, por outro lado, acontece o mesmo com uma empresa estrangeira. Uma empresa americana que vem ao Brasil contratar com o poder público e nessa relação contratual ela tem uma prática de desvio de ilícito, ela que já seria punida no seu país, punições severas, trouxe o modelo americano e o modelo europeu, hoje um dos mais modernos é o inglês, mas não só ela será punida lá, como será punida no Brasil também pela lei, a nova lei anticorrupção. Como se dá a competência da Justiça Federal nessa questão, doutor Alexandre? Daí nessa competência se dá em razão das pessoas envolvidas nesse ato ilícito. Se essa relação público-privada do lado público atingiu qualquer órgão federal, órgão da União Federal, autarquias, empresas públicas, ou os órgãos da administração direta, essa competência será atraída para a Justiça Federal. Por sua vez, se o ato, esse comportamento ilícito, essa atuação desviante se deu com entidades de estados ou dos municípios, será atraída a competência dos estados. A responsabilização administrativa, ela afasta a responsabilização judicial? Não, absolutamente. Daquelas 6 sanções que nós tratamos inicialmente, 2 administrativas e 4 cíveis, elas são interdependentes e autônomas. O fato de ter havido a responsabilização ou não em uma seara não implica no comprometimento da responsabilização ou não na outra seara. Seara administrativa, seara civil. Vamos considerar a seguinte situação hipotética. Uma autoridade, ela toma ciência de um crime, mas não faz a denúncia, não comunica. Pode ser responsabilizada? Pode estar previsto na lei anticorrupção e ainda que não o tivesse, nós já temos mecanismos e previsões legais suficientes para sempre trazer a responsabilidade, não só criminal, mas civil e administrativa funcional de toda e qualquer autoridade que, tendo conhecimento de um desvio na prática da relação público-privada, nesse relacionamento, ela não dê encaminhamento à respectiva responsabilização. Ainda que não houvesse essa previsão na lei anticorrupção, já temos suficientes previsões legais a chamar a responsabilidade por prevaricação, por omissão funcional da autoridade inerte. Doutor Alexandre, a lei anticorrupção já é uma realidade. Há 4 anos em vigor. Qual a avaliação que o senhor faz dessa legislação e o que mais pode ser feito para combater a corrupção no país? Ela é uma realidade, sim. Já há cerca de 30 empresas privadas pelo órgão central de controladoria da União, nesse caso da União Federal, desses ilícitos praticados com a União Federal. Há cerca de 200 casos em andamento de processo administrativo de responsabilização, ou seja, é uma realidade. O Brasil, segundo dados da ONU, Daiane, ele suporta um prejuízo da ordem de 200 bilhões de reais por ano com práticas de corrupção. Então, qualquer que seja o passo que a sociedade brasileira dê a se avançar no enfrentamento dessa lamentável realidade, evidentemente será um ganho, será um avanço, um sucesso da sociedade brasileira. Há o que se fazer ainda, há o que se fazer. Questão, por exemplo, relacionada à corrupção entre as empresas privadas é uma realidade. O Brasil é signatário de tratados que versam sobre essa questão e nós não temos ainda uma legislação que puna também a corrupção entre as entidades privadas. Acima disso tudo, desse enfrentamento, o que nós temos que começar a avançar e se preocupar é exatamente estabelecer no país, na sua coletividade, no seio da sociedade, a cultura da honestidade. Doutor Alexandre, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer a presença do senhor aqui no Justiça para Todos. Obrigado, Daiane. Eu que agradeço a atenção. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa. Envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br.
Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da AJUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. A você, muito obrigada pela companhia.